Bom dia a todos queridos inscritos aqui no canal, a todos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego. É um grande prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso dia. Estamos aqui em um parque nesse período matutino, muito bacana. E geralmente temos tirado também esses momentos para compartilhar reflexões e um pouco do conteúdo dos cursos que nós oferecemos. Lembrando que nós já estamos há 14 anos oferecendo curso básico, médio, bacharel em teologia, assim como hebraico, aramaico e grego. Além desses cursos, nós temos outros cursos, como o seminário temático mensal, que todo mês trabalha temas propriamente da exegese bíblica, e consultoria bíblica e teológica. Às vezes as pessoas querem aprofundar um texto específico dentro da teologia, e aí contratam o nosso trabalho, 1 hora de seminário, para que nós possamos trabalhar aquele determinado texto a partir das metodologias exegéticas, pegando a determinada perícope, o bloco literário, desfragmentando do contexto anterior e do contexto posterior e aplicando os procedimentos metodológicos para a exegese, começando pela tradução literal, se for hebraico para o Antigo Testamento e se for grego para o Novo Testamento. Então, já estamos há alguns anos aí compartilhando esse conhecimento, formando pessoas e construindo também coinonia. E você que quer saber mais dos nossos cursos, o telefone é o 11 970 98 42 32. Nós estamos com os cursos presenciais e os cursos à distância. Os cursos à distância estão um doce de coco para quem gosta, porque estão muito bem trabalhados. A faculdade tem crescido muito na ótica EAD, com aulas gravadas, ambiente virtual, materiais, plataforma, às vezes aulas ao vivo por intermédio da live via Google Meet. Então está muito bom. Os cursos EAD, eles estão muito interessantes. Você pode fazer o seu curso básico, que é um curso de 2 anos com 20 matérias, o curso médio, que é um curso de 2 anos com 20 matérias, o curso bacharel, que é um curso de 4 anos com 40 matérias. Vocês podem fazer esses cursos na modalidade EAD e serão muito bem atendidos e contemplados. Hoje eu quero iniciar uma minissérie de 3 episódios. E esses 3 episódios trabalharão a história de Israel. Você que não é inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreva no canal, compartilhe e investigue um pouco do conteúdo. Nós já temos aqui algumas playlists, outras séries, tanto da área da exegese como da área da sociologia da religião, que eu tenho certeza que contribuirá muito com seus estudos. Essa minissérie de 3 episódios trabalhará história de Israel. E quando falamos de história de Israel, nós podemos partir da história judaíta, assim como da história nortista. Aí fica alguns referenciais teóricos para aprofundar a pesquisa, que nós sempre trabalhamos nos nossos cursos. Israel Finkelstein, Herbert Donner, John Bright e muitos outros. Porque uma coisa é a história de Israel contada pela literatura deuteronomista, que é sulista e tem um viés antinortista. Outra coisa é contar a história de Israel, talvez com o auxílio da arqueologia. Quando assim nós fazemos, contando a história de Israel com o auxílio da arqueologia, nós vamos ter que rever algumas questões. Esse primeiro episódio vamos falar então de período pré-exílico.
O período pré-exílico, na chamada literatura deuteronomista sulista, vem trabalhando propriamente o juizado, aquelas sagas de heróis da literatura dos juízes. Também trabalha um pouco da origem da monarquia, chamada tradicionalmente de monarquia unida, a partir do governo saúdico, davídico e salomônico. No entanto, há complexidades na historicidade desses fatos. Entende-se também que esses fatos podem ser uma construção literária para fortalecer a ideologia sulista de uma forma negativa, em detrimento à ideologia nortista, visto que estudiosos como o arqueólogo Israel Finkelstein, ele demonstra nas suas pesquisas que o grande apogeu de Israel se deu na monarquia honrida. Monarquia honrida. Então, propriamente na monarquia honrida, assim como na monarquia de Acabe, o Reino do Norte e Israel viveu um grande apogeu político e econômico, e de expansão também. Isso segundo a obra do Israel, e nos cursos nós fazemos todas aquelas referências a partir da metodologia científica e disponibilizamos, claro, para os nossos discentes. Ou seja, queridos, se o governo saúdico, davídico e salomônico é uma construção literária para fortalecer as convicções sulistas em detrimento ao norte, nós temos uma outra história pré-exílica. Uma história que deveria ser contada a partir do Reino do Norte. Uma história que deveria ser contada a partir do apogeu político de Onri e de Acabe e da expansão de Israel nesses períodos. Então aí vem uma grande problemática que muitos estudiosos tentam averiguar. Davi, o grande herói, o ícone das concepções do Mashiach, em hebraico do ungido, do Messias, ele foi um personagem histórico? É bem complexo. Mas e os salmos? Mizmor le David, em hebraico, salmo para Davi. Não de Davi, salmo para Davi. Bem, tudo isso também pode ser construções literárias de memória que tentam embasar um pouco sobre o triunfalismo sulista e um pouco da teologia sulista, né? Que o sul seria uma terra inexpugnável porque Javé estava com eles, até que veio o Império Babilônico e destruiu tudo. Mas, retornando, alguns achados arqueológicos, algumas linhas da história de Israel a partir da modernidade, dos achados arqueológicos, propõem que o apogeu econômico também não se deu na época salomônica. Tá? Dentro da cronologia, Salomão seria um rei entre o ano 930 a.C., 931. Davi seria um personagem do ano 1000 a.C., e Onri estaria entre o século IX, né, entre 800 aproximadamente. Nessa época propriamente, os achados arqueológicos falam de um apogeu econômico. E detalhe, um apogeu econômico que se dá no norte. Lembrando que a própria historiografia apresenta o norte como um reino muito maior do que o sul. O norte é composto de 10 tribos, então é maior economicamente em vários aspectos. O sul é uma comunidade muito pequena composta de 2 tribos. No entanto, a atividade cultica religiosa no sul ela é um pouco maior por causa do templo. Então tem toda aquela ideologia templária e das manifestações teofânicas do Yahvé que se apresenta diante de Israel propriamente no templo. Agora, meus queridos, vale a pena ressaltar
que houve, segundo a própria narrativa deuteronomista, a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Essa divisão se dá em 722 a.C., quando Sargão II ele invade o Reino do Norte e ele conquista propriamente as localidades do norte. Ele leva vários israelitas do norte para para a Síria, e a Samaria, que era a capital do reino nortista, ela fica vulnerável com poucos remanescentes que na verdade são misturados, porque os assírios trazem pessoas de outras localidades para colocar ali em Samaria, capital do Reino do Norte. As raças se misturam. O que antes eram chamados de samarianos vão se construindo o que posteriormente seriam chamados de samaritanos. Então tem muita coisa interessante a se destacar, a se aprofundar propriamente nesse período. Muitos nortistas vão para a Síria como deportados. Alguns nortistas permanecem na Assíria e misturam-se com os outros povos. E alguns descem para Judá. Quando eles descem para Judá, Judá vai se transformar em Israel. É muito interessante porque quando nós lemos a literatura proto-isaiânica, o profeta Oséias, Israel, o norte, sempre é destacado de forma distinta, como Israel, Efraim, e o sul, ele tem outra característica. Mas quando os nortistas descem propriamente, agora nós teremos os judaítas, o sul, se transformando em Israel, em norte. E o que isso traz de novo? Muita coisa. As tradições nortistas, elas acabam se envolvendo com as tradições sulistas. É por isso que nessa época você terá grandes indícios de tradições javistas e eloístas propriamente nesse período que o Sul se tornou uma potência maior economicamente, porque muitos nortistas desceram para o Sul. O Sul cresceu, fortaleceu a economia, no entanto, misturou as tradições. Agora nós temos Judá se transformando em Israel, isso no período pré-exílico, um pouco antes da destruição do sul pelos babilônicos e após a destruição do norte pelos assírios. Então nós temos um período que Judá se transforma em Israel, e Judá agora terá as tradições nortistas e eloístas em conformidade com as tradições sulistas e javistas, e tudo isso será bem trabalhado pelos profetas, né? Pelos profetas, os profetas pré-exílicos, depois os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre o período pré-exílico, um pouquinho sobre as tradições, um pouquinho sobre a proposta dos arqueólogos da modernidade e um pouquinho do momento quando o Reino do Norte é destruído, os nortistas descem para o sul e nós temos o sul de Judá se transformando em Israel e aderindo às tradições de Israel. As tradições nortistas, elas se afunilando, se tornando coesas com as tradições sulistas. Espero que você tenha gostado. E se quiser saber mais uma vez o contato é o 11 970 98 42 32. Cursos teológicos, básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego. Modalidade presencial e modalidade EAD, à distância. Um beijo no coração de todos vocês. Que o Criador vos abençoe. Shalom e até o próximo vídeo.